Debaixo da superfície dos oceanos existe um universo silencioso, misterioso e repleto de vida. Um lugar onde o tempo parece desacelerar e o som do próprio respirar se mistura com o ritmo suave das bolhas que sobem em direção à luz. É ali, nas profundezas azuis, que os mergulhadores vivem suas maiores aventuras, explorando um dos ambientes mais fascinantes e desafiadores do planeta. O mergulho é uma das atividades humanas mais antigas e, ao mesmo tempo, uma das mais modernas. Desde os primeiros pescadores e coletores de pérolas que prendiam a respiração para buscar alimento ou tesouros no fundo do mar, até os cientistas, militares e aventureiros de hoje. A relação entre o homem e o oceano sempre foi de curiosidade e coragem. Os primeiros registros de mergulho datam de milhares de anos. Povos antigos do Japão, da Grécia e da Pérsia já dominavam técnicas de apneia, mergulhando apenas com o ar nos pulmões. As ama japonesas, por exemplo, são mergulhadoras que, há mais de 2.000 anos, recolhem pérolas e frutos do mar, sem o auxílio de equipamentos, apenas com um simples traje e um fôlego impressionante. Essa tradição continua viva até hoje, mas foi com o avanço da tecnologia que o mergulho ganhou novas profundidades. No século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o francês Jacques Cousteau e o engenheiro Émile Gagnon revolucionaram o mergulho ao desenvolver o Aqualung, o primeiro regulador de ar autônomo. Com ele, os mergulhadores podiam respirar livremente debaixo d'água, sem depender de tubos ou cabos ligados à superfície. Essa invenção mudou para sempre a forma como exploramos os mares. Hoje, o mergulho autônomo é uma prática que une ciência, esporte, lazer e até resgate. Existem diferentes modalidades, do mergulho recreativo, feito em águas rasas e tranquilas, até o mergulho técnico e profissional, que envolve grandes profundidades, ambientes perigosos e longos períodos submersos. Os mergulhadores profissionais atuam em áreas como engenharia submarina, manutenção de plataformas de petróleo, arqueologia subaquática e operações de resgate. São pessoas altamente treinadas que precisam lidar com temperaturas extremas, pressão elevada e ambientes de visibilidade quase nula. Muitas vezes trabalham em locais hostis, como naufrágios, cabos de energia submersos e estruturas metálicas em alto mar. Já os mergulhadores de resgate, conhecidos como mergulhadores de busca e salvamento, têm uma missão ainda mais delicada: encontrar vítimas de acidentes, investigar cenas subaquáticas e atuar em desastres naturais. Seu trabalho exige precisão, calma e preparo psicológico, pois o que enfrentam nas águas escuras muitas vezes envolve risco e tragédia. Mas há também o mergulho pelo prazer de explorar. Para muitos, descer ao fundo do mar é como visitar outro planeta. Recifes de coral coloridos, cardumes que se movem como uma dança coordenada, cavernas submersas e navios naufragados cobertos de vida marinha. Cada mergulho é uma experiência única. Os mergulhadores recreativos buscam justamente essa sensação de liberdade e encantamento. Eles aprendem
a dominar a respiração, o controle do corpo e o respeito ao ambiente marinho. Um bom mergulhador é aquele que se torna parte do oceano, movendo-se suavemente e deixando apenas bolhas no caminho. Mas o mergulho também é uma ciência. Biólogos marinhos, arqueólogos, geólogos e oceanógrafos utilizam o mergulho como ferramenta de pesquisa. Graças a eles, descobrimos novas espécies, estudamos ecossistemas frágeis e aprendemos sobre a história da Terra através dos destroços submersos e das formações geológicas escondidas sob o mar. E claro, há o fascínio do desconhecido. Mesmo com toda a tecnologia moderna, mais de 80% dos oceanos ainda não foram explorados. Isso significa que os mergulhadores são, em muitos sentidos, os verdadeiros exploradores contemporâneos, pessoas que entram em territórios onde o ser humano ainda é apenas um visitante. Mas mergulhar também é um desafio físico e mental. À medida que se desce, a pressão da água aumenta, comprimindo o corpo e exigindo atenção constante à respiração e aos instrumentos. O gás expirado precisa ser controlado. O nitrogênio pode causar efeitos perigosos e o retorno à superfície deve ser feito lentamente para evitar a temida doença descompressiva. Cada detalhe importa e o treinamento é o que garante a segurança e o sucesso da missão. Os mergulhadores também aprendem a conviver com o silêncio e a escuridão. Nas profundezas, os sons da superfície desaparecem e o único ruído é o da própria respiração. É um ambiente que impõe respeito, mas também proporciona uma paz que poucos lugares na Terra conseguem oferecer. E apesar da imagem de aventura, o mergulho é também uma prática de autocontrole e meditação. Cada descida é uma jornada interior. Muitos mergulhadores descrevem a sensação de estar debaixo d'água como uma forma de voar, um estado de leveza absoluta, onde o corpo parece suspenso entre o azul e o infinito. No fundo, o mergulho é mais do que um esporte ou profissão. É um encontro entre o ser humano e o desconhecido. É a busca por compreender o planeta em toda a sua dimensão, inclusive a parte que não vemos. Os mergulhadores são, portanto, guardiões do mundo submerso. São eles que testemunham de perto o impacto da poluição, das mudanças climáticas e da destruição dos corais. São eles que registram, estudam e lutam para preservar o que resta de um ambiente vital para o equilíbrio da Terra. E quando emergem à superfície, trazem consigo não apenas histórias e imagens, mas uma mensagem poderosa. O oceano é o pulmão do planeta e depende de nós para continuar respirando. Enquanto houver alguém disposto a descer às profundezas, a humanidade continuará descobrindo segredos escondidos nas sombras do mar. E talvez, ao olhar para esse azul imenso, possamos entender que explorar o oceano é, acima de tudo, redescobrir a nós mesmos.